mesmo sem ter combinado. Leni, no momento da história da adoração infantil, ela fez aqui já uma introdução daquilo que vou tratar. Mencionei para você há pouco, nos momentos pastorais, que nós estamos celebrando aqui este feriado nacional e tradicionalmente um sábado antes da quinta-feira de Thanksgiving, nossos olhos se voltam e a gente, como uma grande família, a gente celebra isso juntos. Para esse tipo de coisa acontecer, a gente tem que contar com a ajuda de algumas pessoas, algumas das quais neste momento até nem se encontram aqui, porque para que quando a coisa acabar, a gente tenha tudo preparado e tudo ajustado. E na coordenação, sob a coordenação de 3 departamentos, eu queria expressar aqui a minha gratidão. O primeiro departamento é o departamento do diaconato, na pessoa do Renato e da Leni, que se mobilizaram ao longo da semana, alguns deles se privando inclusive de horas de trabalho para poder fazer os arranjos aqui. Você vai chegar num local, existem ali quase 3 dezenas de mesas e algumas dezenas de cadeiras que foram colocadas ali por mãos muito caprichosas. O segundo departamento que eu queria agradecer é o que está sob a coordenação da Cris. Ela também veio aqui, a filha estava doente essa semana, inclusive, mesmo assim veio aqui para poder deixar a coisa ornamentada, bonita, e é um gesto de muita afeição quando a gente prepara isso para aqueles que nós queremos bem. E o terceiro departamento é o departamento da Jane, que mobilizou a equipe com algumas mulheres que vieram também durante a semana preparando o alimento, para que tudo que fosse possível de nossa parte fosse preparado fora das horas do sábado, a fim de que pudéssemos honrar o mandamento segundo a revelação de Deus. Amigos, essa é uma comunidade formada essencialmente por imigrantes. Inclusive nós, apesar de estarmos num território americano, falamos um outro idioma aqui no nosso serviço. Uma boa parte de vocês nasceu aqui, mas estes que nasceram aqui respiram uma atmosfera de 2 mundos diferentes. Porque nasceram aqui, vivem sob os efeitos da cultura local, mas dentro de casa são regidos por outros costumes e uma outra linha de pensamento. Então, quem tomou a coragem de vir em algum momento para este país, hoje vive dentro da sua casa, quem sabe a experiência de ter pessoas que vivem em 2 mundos completamente diferentes. Pode ser que a mensagem de hoje faça algum sentido para você, que é filho de imigrante, que tenha nascido aqui. Contudo, os que vieram de longe, os que deixaram sua pátria, sentirão um impacto mais forte na mensagem, na reflexão dessa manhã. Essa é uma imagem famosa, pintura de William Halsall. Ela é datada do final do século XIX, 1882. E ela traduz um evento histórico extremamente relevante. E foi a chegada de um navio com algumas dezenas de pessoas que tinham um sonho. Para os que não estão familiarizados com essa imagem, eu gostaria de vos apresentar o Mayflower, que literalmente traduzido significa flor de maio. A famosa embarcação que trouxe da Europa algumas dezenas de pessoas conhecidas como os The Pilgrims, ou em português, os peregrinos, também chamados de os pais peregrinos. Os detalhes a respeito das dimensões do Mayflower são desconhecidos, mas se os estudiosos se esforçam para estimar alguma coisa a seu respeito. E eles pensaram que a partir do total da carga e pela forma dos barcos mercantes, que naquele período tinham entre 90 e 110 pés de comprimento, cerca de mais ou menos 25 metros de comprimento. Um grupo de pesquisadores fez uma réplica, o Mayflower 2, que foi lançado a 22 de setembro de 1956. Essa réplica está lá, atracada no estado de Massachusetts, e eu estive lá alguns anos atrás com o Gianni, fui fazer uma semana de oração em Rhode Island,
e tive a chance de ir nesse local tão especial para a história americana. Este é o navio que está atracado lá, muito próximo do Plymouth, que é o lugar onde eles se estabeleceram. Essa é uma tomada do navio. Aqui um outro ângulo que você pode ver, a mesma embarcação. Ela tem uma característica de ser bastante estreita e alta, muito própria das embarcações. Nós estamos falando aí de 480, 490 anos atrás, quase 5 séculos, não é? Típico navio do século 17. Este tipo de navio, ele não se comportava muito bem com ventos contrários. Para você ter uma ideia, da Inglaterra para cá, no período do ano em que eles vieram, a viagem levou um pouco mais de 2 meses. O vento era contrário, como eu disse, e esse barco não se comporta muito bem com vento contrário. Já com os ventos favoráveis, no seu retorno, eles levaram um pouco menos da metade do tempo, 1 mês e alguma coisinha, não é? O barco, ele tinha 3 níveis. Aqui é é como se fosse um raio-x, como se ele estivesse sendo cortado no meio para que você pudesse ter uma noção, não é? 3 níveis, um nível mais baixo, onde havia muitos suprimentos e coisas que eles usariam ao longo da viagem, o seu estoque, algumas ferramentas. Nesse nível do meio era onde eles normalmente ficavam na maior parte da viagem, e a parte de cima, quando o tempo estava agradável e bom e era possível, eles iam tomar um ar e fazer algumas das suas necessidades. Essa área do meio ali, onde eles normalmente ficavam e onde dormiam, era aproximadamente de 50 feet por 25, ou, para aqueles que não estão acostumados com as medidas daqui, 15 metros de comprimento por aproximadamente 7,5 de largura. Num eventual conflito, vai saber, um navio pirata ou qualquer coisa do tipo, eles estariam extremamente desprotegidos, porque este era um navio cargueiro adaptado para levar esse grupo de pessoas que buscava melhores condições no Novo Mundo. Esse navio, ele continha 3 canhões, mas com um alcance muito curto, de apenas 1 milha. Possuía um pequeno arsenal, várias ferramentas também que iriam ser utilizadas para construir as novas moradias e cultivar o solo. Esse navio foi comandado por Christopher Jones. Ele era o dono e proprietário e comandante do navio, e há registros históricos ingleses que apontam muitas de suas viagens entre os anos de 1609 e 1622. Ele morreu em 1622, 1 ano depois de voltar dos Estados Unidos para a Inglaterra, apenas com a metade da sua tripulação. O Mayflower, ele servira anteriormente este navio, antes de vir para cá e se tornar famoso, não é? Ele serviu como cargueiro, comércio de mercadorias, sobretudo vinho, entre a Inglaterra e outros países europeus, principalmente a França, mas também há registros de que ele navegou em direção à Noruega, Alemanha e Espanha. Em 1623, 1 ano após a morte de Jones, em março de 1622, quando ele morreu, o Mayflower foi quase todo desmantelado e a sua madeira foi usada como material de construção. A foto que eu mostrei para você é uma réplica recente do século passado. Por que essas pessoas decidiram deixar sua terra, arriscando tudo, até a própria vida, para vir a um lugar pouco explorado e desconhecido? Quem sabe aqui você vai se identificar um pouquinho com os pais pioneiros. Os estudiosos, uma boa parte dos historiadores, concordam que os passageiros do Mayflower, em sua maioria puritanos separatistas, procuravam liberdade religiosa, longe do poder hegemônico da igreja anglicana. Outros sonhavam com melhores condições de vida e oportunidades, uma pequena parte desse grupo, mas em sua maioria este navio era ocupado por gente que queria exercer a fé com liberdade, longe da opressão vivida na Europa.
Sobre isso, a Bíblia tem aqui alguma coisa a nos dizer, porque este episódio da história também é retratada na profecia bíblica. Eu queria que você pudesse entender que quando se faz o que faz no mês de novembro, aqui nessa cultura, isso está reportado historicamente a este evento migratório do século 17, mas que havia sido previsto nas sagradas páginas das Escrituras. Eu vou pedir para você ir a Apocalipse capítulo 12. Eu queria ler 2 versos deste capítulo que formam ali um quiasmo, formam uma conexão. A primeira e a última parte deste capítulo, elas estão em clara conexão, e sendo o miolo aqui em destaque, o destaque do grande conflito entre o bem e o mal. Pois bem, este navio, ele figura entre aquilo que a profecia bíblica já havia previsto. Apocalipse 12, 2 versos apenas, eu queria que você atentasse para o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E o verso 14, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Entenda, este capítulo 12, ele tem um destaque entre o conflito entre o bem e o mal. E este conflito entre o bem e o mal, que é iniciado no céu, ele é transportado para a terra. E este navio, ele é um marco deste movimento de fuga da opressão, vivida essencialmente no berço no grande centro do cristianismo na Idade Média, que era a Europa. E quando eles buscam refúgio aqui nesta terra, nesta nação, a bênção de Deus os acompanha. Os pilares, os fundamentos desta nação se dão pela busca da liberdade de expressão, da religião, da fé e da relação com Deus. E a gente não pode perder de vista que este episódio histórico, ele tem sim, de fato, uma previsão na profecia bíblica. Dentro do propósito divino, os Estados Unidos da América serviu de abrigo à igreja cristã contra estes abusos cometidos, especialmente na Europa. A rota inicial foi idealizada para serem 2 barcos. Haviam 2 embarcações que visavam migrar da Europa para os Estados Unidos. O Mayflower, juntamente com o outro navio chamado de Speedwell. A primeira tentativa, a primeira viagem partiu de Southampton, na Inglaterra, a 5 de agosto. Perceba aí na cronologia, 5 de agosto de 1620, primeira tentativa. Mas esse segundo navio, o Speedwell, teve um furo e ele teve que ser consertado em Dartmouth. Numa segunda tentativa, os 2 de novo partiram e chegaram até atingir o oceano, o mar aberto, o Oceano Atlântico. Mas uma vez mais, o Speedwell foi obrigado a regressar, porque o conserto parece não ter sido muito efetivo. Por causa disso, 20 passageiros do Speedwell passaram para o Mayflower, em alto mar. E os demais acabaram desistindo da viagem e voltaram com o navio para a Europa, e não há registro se eles tentaram vir de novo para o Novo Mundo ou não. Ou seja, um navio desistiu, 20 deles passaram para o Mayflower. Os outros determinados a migrarem para o novo continente, como eu disse, passaram para o novo navio. E aí essa terceira tentativa do Mayflower saiu de Plymouth a 6 de setembro, com 1 mês de atraso. 6 de setembro de 1620. E esse 1 mês de atraso lhes custaria muito ali na frente, e nós vamos ver logo mais. Há quase que um consenso de que havia 102 passageiros a bordo, mais a tripulação de 30 pessoas. Quem não está acostumado com a expressão, a tripulação é o comandante e sua equipe, que trabalhavam no barco para fazê-lo navegar nessas águas, saindo de um continente para o outro. Isso é a tripulação, ou seja, aproximadamente 132 pessoas, incluindo crianças e algumas coisinhas mais. Essa aqui é a foto do interior do Mayflower.
esse é o segundo, o nível médio, o segundo andar, né? Você tem a parte externa sem teto, você tem essa com uma cobertura e o que seria quase que o terceiro andar do barco. E aqui você vê um teto baixo, pouco iluminado, quase nada ventilado. Era onde eles ficaram por 2 longos meses. 132 pessoas distribuídas neste espaço. Você pode imaginar. E apesar de toda essa limitação de espaço, eles, creia você ou não, ainda levaram consigo alguns animais vivos, incluindo cães, ovelhas, cabras, porcos e galinhas. Você pode imaginar um negócio desse? Já não tinha lugar para seres humanos direito aqui nesse nível do meio. Imagina essa bicharada que eles imaginavam ter que levar para poder, não é? Criar nesse novo espaço, nessa nova moradia. O Mayflower contava com 2 barcos auxiliares e um pequeno armamento. A viagem foi muito desconfortável, por razões óbvias, como você pode ver aí nas imagens, não é? Grandes ondas açoitaram a embarcação ao longo daqueles 2 meses de travessia, a ponto de um dos mastros do Mayflower se partir, o que atrasou ainda mais a viagem, e foi necessária uma reforma, e essa reforma em alto mar não foi tão efetiva, o que tornou o barco mais lento para fazer a travessia. Desculpem. Agora você pode imaginar a agonia desse povo, não dormindo direito, posição desconfortável pela falta de espaço, comida racionada, porque quando perceberam que a velocidade teve que ser diminuída, eles entendiam que corriam um grande risco e começaram a racionar a comida. E também um constrangimentozinho, né, de você ter que fazer as suas necessidades ali ao longo dessa viagem. Apesar de que, com o passar dos dias, você acaba perdendo a vergonha mais cedo ou mais tarde do que imagina. Eu mesmo, quando estive agora com os adolescentes, um ano atrás, fazendo ali uma viagem missionária na Amazônia, nós éramos mais ou menos umas 6 ou 7 pessoas na tripulação, e 22 pessoas que compunham a equipe, que havia saído aqui da igreja. Por alguma razão, o banheiro lá de baixo estava com defeito, nós tivemos que concentrar toda a questão no nível médio, dos 2 banheiros do nível médio, que ficavam bem próximos das redes onde estavam estendidas. E aí, nos primeiros dias, aquela vergonha danada, né? Você botava o papel higiênico escondido aqui, entrava no banheiro, né? Tentando, né? Torcendo para que ninguém visse. Mas aí, meu amigo, depois de 3, 4 dias, estava todo mundo ali em volta, jogando dominó, falando alguma coisa e tal, não sei o quê. O camarada saía da mesa, pegava o papel higiênico no meio de todo mundo, no meio da mesa, ia a 2, 3 passos onde estava o banheiro, usava lá, voltava e estava tudo certo. Pode ser que nesses 2 meses aí, em que eles conviveram, estas 100 e poucas pessoas, esse também tenha sido um momento que logo, logo passou a vergonha. Mas, de fato, me causa algum espanto imaginar algumas dessas coisas. Muitas pessoas ficaram doentes. Algumas delas durante toda a viagem, você imagina. E 2 delas acabaram morrendo durante o percurso. Alguns historiadores dizem que um bebê nasceu durante a travessia, outros dizem que foram 2 bebês. E aí fica da fonte que você preferir. Quando eles avistaram a terra pela primeira vez, chegaram ao sul aqui da península de Avalon, no Canadá, onde eles recolheram água e provisões das famílias pesqueiras locais, antes de navegar no Cabo Cod, que eles chamam. Viram sinal de terra em 9 de novembro daquele ano, 2 meses e 3 dias depois. Mas eles perceberam que estavam muito mais ao norte do que eles haviam planejado. O destino final deveria ser a Virgínia, onde eles haviam recebido a autorização do governo inglês, inclusive, para poderem colonizar, para se instalarem lá. Tentaram se aproximar através do rio Hudson, ali no estado de Nova York, mas se viram forçados a mudar de curso por causa do clima e tiveram que ficar ainda um pouco mais ao norte. Como resultado do atraso, os peregrinos não chegaram ao seu destino antes do inverno começar a ficar mais rigoroso, do clima começar a piorar.
Estas fortes tempestades impediram que eles descessem mais ao sul, como eu mencionei. Então, em 11 de novembro, eles acabaram atracando no atual estado de Massachusetts e tiveram que se conformar e ficar por ali mesmo. E em dezembro, um mês depois, eles finalmente se instalaram num lugar que hoje a gente conhece como Plymouth. Aqui é uma foto atual da vila, e você pode ver, essa foto foi tirada de uma construção onde servia como uma espécie de tribunal, e eles se reuniam para tratar de alguns casos que a convivência em comunidade exigia da parte deles, é da parte superior desse edifício. Você imagina que você consegue enxergar ali o Oceano Atlântico. Eles atracaram ali naquelas águas, atrás das árvores você não consegue ver, mas está lá a réplica do Mayflower, e aqui eles construíram as suas casas. Aqui uma curiosidade interessante, porque estas casas, elas foram construídas com a ajuda e o auxílio e o aconselhamento dos nativos americanos, os índios. E elas foram colocadas, essas madeiras, como se fossem em formato de escama. Você colocava a primeira e a segunda com a pontinha por cima da primeira, porque isso facilitava a questão da neve derreter, escorrer e tudo mais. E essa é uma das razões porque até hoje você vê algumas casas sendo construídas nesse estilo arquitetônico, justamente porque os índios ensinaram lá. Hoje já não faz mais sentido, mas apenas o estilo tem sido preservado. E quanto mais você vai ao norte e nordeste dos Estados Unidos, maior a influência arquitetônica aqui dessas primeiras construções. No dia em que eles desembarcaram, ou melhor, antes mesmo de pisar em terra, os passageiros do Mayflower assinaram um documento. 41 dos 102 passageiros assinaram esse documento. Levando em conta que 30 deles eram crianças, a gente pode entender que a grande maioria concordou com os termos do documento conhecido como o Pacto de Plymouth. Alguns passageiros, que não eram membros de uma congregação religiosa, começaram a alegar que por não estarem no local onde eles se destinavam, que era na Virgínia, eles deveriam usar a liberdade deles como lhes aprovesse. E eles se recusaram a assinar esse documento. Aí você já imagina que alguns dos problemas já dentro do barco, antes mesmo de pisar em terra, já estavam ali começando a surgir. Mas os demais prevenidos, para evitar problemas, decidiram estabelecer uma espécie de governo, e por isso eles escreveram esse documento, com uma série de questões. Nós não temos o documento original, ele se perdeu, mas uma transcrição manuscrita, feita por um tal de William Bradford, ela é aceita pelos historiadores, e é mantida até hoje na Biblioteca Pública de Massachusetts. É considerado um modelo de documento constitucional, não é? Porém com algumas diferenças. Eu não posso deixar de destacar esse fato, de que antes de eles pisarem em terra, eles se apressaram a estabelecer um tipo de contrato para que fosse possível a convivência e a ordem coletiva. Isso está quase que inerentemente nos nossos ajuntamentos. Sem uma ordem como essa, a convivência parece ser impossível. Sem regras, sem limites, isso não é possível. Mas, meus irmãos, por causa desse atraso, o primeiro inverno foi terrível para eles. E aqui eu queria que você entendesse uma coisa. Eles não estavam preparados para esse inverno rigoroso visto aqui. Eles não tinham comida suficiente. E vários deles estavam doentes. No início da primavera, metade do grupo havia morrido. Você imagina? E também quase a metade da tripulação que voltou com Jones em abril para a Inglaterra. 5 meses depois de atracarem, lá em abril, o Mayflower volta. E aí deixa estes peregrinos sozinhos para poderem realizar o sonho e o objetivo que eles haviam se proposto. Mas se eles não tivessem recebido ajuda, eles não teriam sobrevivido. É possível que eu fale essa manhã para algumas pessoas que migraram do seu país para cá. A maioria de nós do Brasil, outros da América Central. E é possível que você, ao lembrar como foi seus primeiros dias, semanas e meses neste país, você deva recordar a ajuda de algumas mãos afetuosas, de algumas pessoas dispostas que ajudaram você nesse processo. É possível que alguns de vocês tenham vivido situações realmente extremamente delicadas. As primeiras noites, a primeira residência, o primeiro aluguel, o primeiro trabalho, os primeiros trabalhos,
o primeiro salário, quanto que você ganhou por hora. É possível que ao eu falar sobre isso, venha um filme na sua cabeça. Isso parece quase que ser uma sina de todos aqueles que buscam este país, buscando melhores condições de vida. Estas pessoas que colonizaram o país, ou parte do grupo que colonizou o país, passou um grande apuro nesse primeiro inverno. Os nativos-americanos que moravam ali perto de onde eles atracaram, especialmente um homem, e vários de vocês conhecem a história americana, um homem chamado Squanto, ensinou aos ingleses o que eles precisavam saber para suportar aqueles primeiros meses de inverno rigoroso. Este índio, em especial, os ensinou como plantar milho. Você vê que diante de uma tribo inteira, a história preserva o nome de uma pessoa. É possível que outros tenham ajudado, mas a história preserva o nome de uma pessoa, esse tal de Squanto. Porque, de alguma maneira, ele se disponibilizou a quebrar algumas das barreiras que impediam, primeiro, a comunicação. Segundo, você tem que baixar a guarda porque você está desconfiado. Que pessoas são essas? Que roupas são essas? Que costumes são esses? Que jeito é esse? Que ferramentas são essas? Que vocabulário é esse? Que jeito é esse? Que crianças são essas? Toda vez que você chega num lugar diferente, toda vez que você encontra condições diferentes daquilo que você está acostumado e habituado, a primeira reação, a reação mais natural da gente é confundir diferença com defeito. Porque se não é parecido com aquilo que você está acostumado, você classifica como errado. E que indivíduo fantástico foi esse aqui? Porque ele olhou naquele grupo desamparado, sem saber direito como fazer as coisas. Eles precisam de ajuda. Os ensinou a pescar, a plantar milho e como viver e sobreviver naquela região. Por sua vez, esse camarada, ele aprendeu a falar inglês, o que facilitou demais a comunicação com a tribo, que era os Wampanoag, se é que eu estou pronunciando isso de maneira correta. Como resultado desse intercâmbio entre os pais peregrinos e a tribo local, no outono do ano seguinte, eles tiveram uma boa colheita. Os pais pioneiros, então, resolveram celebrar, e a Leni disse isso aqui para a gente, e fizeram isso por 3 dias, mas eles não fizeram isso sozinhos. Neste dia de celebração, por conta da boa colheita do ano e da sobrevivência dos que restaram, eles convidaram a tribo Wampanoag para celebrar com eles. Estas refeições, desses 3 dias de celebração, é conhecido como o primeiro Thanksgiving. Aí a gente tem algumas coisas hoje, o peru, pumpkin pie, futebol americano, nada disso teve naquele primeiro. Essas outras coisas surgiram mais tarde, foram incorporadas à cultura posteriormente. A história recente desse país e a sua colonização foi marcada pela coragem de algumas pessoas que procuravam a liberdade antes mesmo que a prosperidade. E eu queria que você atentasse para isso. A maior parte deste grupo que compunha esta embarcação veio para cá antes de buscar a prosperidade. Eles vieram buscar a liberdade. Guarde isso, porque o sermão do sábado que vem nos mostrará como esta nação trairá os princípios sobre os quais ela foi fundamentada. Princípios de liberdade. Guarde isso. Gente que queria ser fiel a Deus, gente que queria exercer a fé, sem a opressão de um sistema que lhes impedia a devoção pessoal a Deus. Os pais pioneiros pagaram um alto preço para realizar o sonho de se estabelecer aqui. Como eu mencionei no começo, deixaram sua terra natal. Alguns jamais reencontrariam amigos e familiares que ficaram na Europa, em alguma semelhança com alguns de vocês. Alguns perderam amigos queridos no percurso. Viram seus amados não resistirem ao primeiro inverno. Aprenderam o significado da codependência, o significado da sociabilização. E alguns deles, este grupo, tiveram que formar alianças. No outono, quando finalmente colheram os frutos do penoso trabalho, tiveram a nobreza de reconhecer a fonte de toda a bênção. Eles agradeceram a Deus, mas convidaram os seus amigos. Este país, para neste feriado significativo. Famílias se reúnem, amigos são acolhidos, memórias são revividas. E desde que a lei foi promulgada por Abraham Lincoln em 1863, este feriado é respeitado em todo o território nacional e não apenas em alguns estados.
E os que são fiéis ao significado histórico do Thanksgiving, além dos elementos incorporados ao longo das décadas, do cardápio e outras coisas mais, nós somos chamados a reconhecer o Senhor como a fonte de toda a bênção. Essa é uma igreja, como eu mencionei, formada essencialmente por imigrantes. E nós corremos um grande risco, como o povo de Israel, de ignorar a nossa história e ignorar o como nós viemos parar aqui e como nós estamos aqui. O percurso que nos trouxe até esse momento. Nós corremos esse grande risco. E eu faço um apelo a você nessa manhã, o apelo de você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Eu vou além disso. Eu queria desafiar você, inclusive, a, quem sabe, falar com algumas pessoas que há tempos você não fala. Gente que marcou a sua chegada aqui, que quem sabe nem esteja mais aqui, quem sabe já foi para um outro lugar ou voltou para o Brasil, mas alguém que nesse momento, enquanto eu falo, diga assim, aquele fulano me ajudou tanto, aquele gesto fez tanta diferença para mim, aquela situação mudou tudo, uma oportunidade de trabalho, alguém que traduziu para você alguma coisa, alguém que te cedeu uma casa, alguém que te cedeu um serviço, alguém que trouxe, quem sabe, os primeiros itens da sua cozinha, alguém que trouxe um casaco para os seus filhos, eu não sei, porque vários de nós passamos por situações como essa. Quem sabe não seria o caso de nós voltarmos a algumas dessas pessoas para dizer, ei, muito obrigado. No Thanksgiving desse ano eu lembrei e o meu coração se encheu de gratidão pelo que você fez por mim. Teria alguém para você poder dizer isso neste feriado desse ano? Alguém para você ligar? Alguém para você tentar encontrar no Facebook, mandar uma mensagem? Ou quem sabe mesmo, na hora do almoço, essa pessoa pode estar aqui bem próxima a você, você aborda ela ali no ginásio e diz, muito obrigado, o que você fez? Lembra o que você fez por mim? Pode ser que a pessoa nem lembre. Mas você fez isso e fez toda a diferença para mim e para minha família. Nós deveríamos cultivar um espírito de gratidão. A ingratidão é uma das coisas mais feias que existe. E tem gente, às vezes, que cospe no prato que come. Tem gente, às vezes, que morde a mão que o alimentou. Isso é tão feio. Isso fica tão evidente em alguns casos onde as pessoas perderam a oportunidade de manifestar a gratidão e o próprio Jesus chamou a atenção para esse fato. Você precisa ter um coração agradecido, essa é a essência deste feriado. E olha, se eu e você que viemos de um lugar distante, ao recapitularmos a história dessa gente sofrida de quase 500 anos atrás, isso deveria servir de grande lição para cada um de nós. Estas pessoas lançaram as bases e os fundamentos desta nação como nós a conhecemos. Outros navios vieram, outras pessoas vieram, algumas pessoas não tão bem intencionadas, algumas pessoas cruéis, algumas pessoas muito ambiciosas, cometeram muitas maldades, muitas atrocidades, mas estas pessoas aqui, nós deveríamos honrá-las neste feriado, porque, de certa maneira, somos herdeiros da fé e da busca da liberdade, da relação com Deus que elas queriam há 500 anos atrás. Eu aproveito hoje para fazer eco ao que o Bolivar disse aqui no momento da oração. Hoje eu queria preparar você para você manifestar gratidão de uma maneira um pouco mais concreta. Não apenas inclinar os seus joelhos e orar a Deus e agradecer e fazer uma lista, mas eu queria sugerir a você que daqui a 3 ou 4 semanas, quando uma árvore grande for colocada aqui, você traga num envelope uma oferta especial em dinheiro, para manifestar a Deus a gratidão pelo que Ele fez na sua vida ao longo de 2019. Nessas próximas semanas nós vamos dar algumas razões para você, porque uma oferta especial nesse final de ano, a concretização de sua gratidão pode ser importante para a congregação local. Nós vamos dizer a você, essa oferta pode ser aplicada aqui, aqui, aqui e aqui, mas é o resultado da gratidão, daqueles que reconhecem que toda força, saúde, disposição e oportunidades usadas e exercidas, usufruídas no ano de 2019, tem uma fonte, tem uma origem, e esta fonte, essa origem, é o próprio Deus. Prepare-se para isso. Você vai receber um envelope e as razões pelas quais fazer isso. Mas é muito bom nutrir um espírito de gratidão. Temos um alvo para este ano, temos objetivos para esse ano, mas tudo isso passa pelo reconhecimento de onde vem a bênção, de onde vem o benefício que a gente tem recebido.
O meu sincero desejo é que você desfrute de momentos extremamente agradáveis em família e amigos agora neste almoço que a gente vai ter. Aproveite para nutrir no seu coração essa gratidão de podermos estar aqui juntos. E se num cantinho do seu coração, você hoje gostaria de estar num outro lugar, na companhia de pessoas tão amadas e queridas e te foi impedido, perceba se Deus não vai tocar você através dos seus amigos e de outros que estão aqui, que te querem bem. Isso pode acontecer com você, esteja atento, porque Deus pode se comunicar com você no gesto, no toque e no olhar de alguém no almoço de hoje. Que Deus nos abençoe.